Olá, pessoal, tudo belezinha com vocês? Eu espero que sim! E hoje a gente tem uma diquinha bem bacana aqui no canal para você que tem um aluno ou que tem um filho que é bem desorganizado, que coloca os materiais em cima da mesa para fazer uma atividade, mas não sabe por onde começar, não sabe tomar uma decisão, não tem planejamento. Então, fica aqui comigo. Eu me chamo Rialda Teles, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e trabalho com esse processo de aprendizagem há bastante tempo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, compartilhar com um amigo, deixar aquele joinha que ajuda muito aqui no projeto, ok? E não custa nada, é de graça. Então, pessoal, tudo isso que eu disse anteriormente, caso você tenha percebido um aluno ou um filho nessas situações, é porque talvez ele tenha um baixo rendimento aí das funções executivas. E é sempre importante fazer uma avaliação. Caso você perceba isso, é bom levar num profissional da aprendizagem para fazer essa avaliação aí das funções executivas, ou um psicólogo também para fazer essa avaliação. E o que são essas funções executivas e o que é que ela tem a ver com a aprendizagem? Digamos que as funções executivas são essenciais para que o aprendizado ocorra de forma mais eficiente. As funções executivas são coordenadas pelo córtex pré-frontal. E o que são essas funções executivas? Então vamos falar aqui apenas da memória operacional, do controle inibitório e da flexibilidade cognitiva, que são essenciais aí para o processo de aprendizagem. Essas três aí precisam andar juntas para que o processo seja eficaz. Então, o que seria a memória operacional? A gente precisa da memória operacional na alfabetização, na aprendizagem, a gente precisa da memória operacional para conseguir entender instruções, comandos, conseguir fazer operações matemáticas, conseguir ler com fluência e compreender a leitura, porque às vezes só decodifica e não faz a compreensão do texto lido. E como a gente pode estimular? Você que é pai, você que é professor, pode estimular a memória operacional. Então, vou falar aqui coisas simples que a gente pode fazer. O jogo da memória é um jogo bacana e que estimula muito a memória operacional. Além de trabalhar a questão espacial, né? A gente vai trabalhar a memória visual, enfim, é muito importante a gente inserir o jogo da memória com as crianças desde muito cedo, estimular. Eu costumo dizer sempre aqui no canal, estimular não faz mal a ninguém. E às vezes a gente fica querendo saber, a gente fica querendo ensinar as crianças, batendo naquela mesma tecla, mas às vezes é uma função executiva que precisa ser trabalhada, que às vezes a gente não trabalha, só fica fazendo a parte de atividade acadêmica e acaba esquecendo de estimular algumas funções que são bem importantes. Outra coisa interessante para estimular a memória operacional é você contar uma história para a criança e pedir para que ela reconte aquela história com o máximo de detalhes que ela conseguir. Isso é uma brincadeira bem bacana. Além de uma outra estratégia, que é pedir para que a criança invente uma outra história, né? Uma outra história ou um outro final para a história, né? Na verdade, para que ela invente um outro final. E aí a gente vai observar o raciocínio da criança. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o controle inibitório. Nossa, o que é esse controle inibitório? Nós, enquanto adultos, né, a gente precisa ter o controle inibitório em muitas situações, principalmente quando a gente tem vontade de falar cada coisa, né, mas aí a gente precisa se controlar e falar somente aquilo que convém ali para o momento.
E no processo aí de aprendizagem, como que funciona essa questão do controle inibitório? Para aprender, a gente precisa ter foco, né? Focar. E o controle inibitório é justamente para isso. A gente vai inibir os distratores, os elementos distratores. A gente está na sala de aula, por exemplo, e tem muito barulho ao redor. A gente precisa controlar, inibir aquele barulho para conseguir colocar o foco numa leitura. É com controle inibitório que a gente consegue fazer a leitura de um texto. Então, a gente precisa ter esse controle para conseguir estudar. Por exemplo, quando a gente vai estudar sozinho em casa, a gente precisa ter muito controle inibitório, que às vezes tem alguém andando pela casa, alguém conversando e a televisão ligada e a gente precisa eliminar todos esses distratores para conseguir estudar de forma mais eficiente. E como a gente pode estimular esse controle inibitório, né? A gente pode trabalhar com o jogo de queimada, aquela brincadeira queimada, com músicas acumulativas, com dança da cadeira, com a brincadeira estátua, com esportes, né, onde tem regra, é bem interessante para melhorar o controle inibitório. Os jogos de tabuleiro, ludo, xadrez, trilhas, enfim, são muitos os jogos que a gente pode usar para estimular, né, todas as funções executivas. Nos jogos de tabuleiro é muito bacana porque a gente precisa elaborar estratégias para jogar, a gente precisa ter o controle para esperar a vez do outro, a gente precisa também imaginar, tentar, né, descobrir ali qual é a estratégia do outro jogador para a gente sair na frente e conseguir, né, tentar ganhar o jogo. Então esses jogos de tabuleiro são essenciais aí que você tenha em casa para brincar com o seu filho. É muito bom que tenha na escola também para fazer uso e assim o aprendizado fica até mais divertido, né? Vai estar estimulando várias funções e a criança nem sabe que está estimulando nada, né, gente? O interessante, né, isso, é o aprender com brincadeiras. E agora vamos falar um pouquinho sobre a flexibilidade cognitiva. O que é essa flexibilidade cognitiva? É a capacidade da gente alternar, é a capacidade que a gente tem de resolver problemas. É quando a gente tem criatividade. A gente se deparou com uma situação em que não sabemos resolver a princípio, então a gente vai ter criatividade para tentar solucionar aquele problema. É você se deparar numa situação, por exemplo, na escola, nossa, meu lápis quebrou a ponta, e agora o que eu vou fazer? Né? Na educação infantil, por exemplo, né? Olha, eu vou fazer o quê? Vou ficar sem fazer? Ou vou fazer a ponta do lápis, né? Vou resolver essa situação. Se eu não tenho apontador, vou pedir um colega um apontador para eu conseguir fazer a ponta do meu lápis. Como as pessoas costumam dizer, né, a flexibilidade cognitiva é o pensar fora da caixa. E o que a gente pode fazer para estimular essa flexibilidade cognitiva? A gente pode fazer um texto fragmentado e pedir para que a criança coloque, né, na sequência lógica. A gente pode trabalhar com figuras para que a criança coloque também na sequência lógica, caso a criança ainda não saiba ler. A gente pode criar uma situação problema, e pedir para que a criança tente resolver aquela situação problema. A gente pode fazer também, criar respostas e pedir para que a criança crie uma pergunta, né, para aquela resposta. Qual seria uma pergunta ideal para aquela resposta? A gente pode fazer também perguntas que questione ali a criança. Uma outra coisa que eu já falei aqui também é a questão de criar histórias e pedir que a criança crie um final. Você começa a história e a criança vai fazer um final para aquela história, né? Ela vai ter que, olha, pensar bastante, ter uma flexibilidade ali para conseguir pensar numa estratégia, né, de criar aquele final para aquela história.
E foi isso, pessoal. Só são umas diquinhas simples aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem. Não deixem de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, compartilhar aí com os amigos. E se você tiver mais ideias para desenvolver e estimular as funções executivas, deixe aqui embaixo também. Vamos trocar informações e ideias, ok? Beijos, beijos. Tchau, tchau.